Mas, de qualquer forma, eu juntei, acho que um bocado de experiência. Eu gostaria de passar um pouco dessa experiência para vocês. Só no cursinho, eu já dei aula no fundamental, já dei aula no prézinho, já dei aula no colegial, dei aula em graduação, dei aula na pós-graduação da PUC, durante 4 anos, num curso de formação de terapeutas familiares. Mas, digamos assim, a minha maior experiência é no cursinho, né? Já tive, até hoje, 100.400 alunos. 100.400 provas vivas de que o sistema educacional brasileiro tem problemas seríssimos. Porque se não tivesse, não teria cursinho. Eu me sinto no cursinho, falo isso até no meu livro, como se eu fosse um médico que trabalha numa UTI especializada em atender vítimas de erros médicos. Ou seja, eu trabalho numa UTI educacional especializada em atender vítimas de erros educacionais. Erros educacionais que eu gostaria de colocar para vocês, porque são fáceis de serem corrigidos. Extremamente fáceis. Quando eu dava aula na PUC, para os terapeutas familiares, eu dava aula de teoria dos sistemas, né? Mostrar que a família é um sistema. Eu sempre dizia para eles, se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude as regras do jogo. Se o sistema educacional brasileiro está doente, não precisa mudar os professores. Não precisa mudar os alunos e não precisa mudar as famílias. Tem que mudar as regras do jogo. Nós estamos jogando o jogo segundo as regras erradas. Partindo, inclusive, de princípios ou antiquados ou completamente equivocados. Quando eu falo antiquado, tem gente que já imagina, fala, esse cara não gosta de computador. Tem alguém aqui que ouve nos fins de semana o meu programa na Rádio Eldorado? Qual é o tema? Computador. Certo? O primeiro computador que eu programei foi em 1967. Aliás, a primeira vez que foi publicado numa revista brasileira a listagem de um software pedagógico fui eu que fiz. Eu adoro o computador, usado de forma inteligente. Aliás, por falar em inteligência, quando escrevi o primeiro livro, o segundo, a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje. Vocês têm o privilégio de ser os primeiros a ver esse segundo. Esse é dedicado à paz, o primeiro é dedicado a alunos, e o número 3, que eu prometo para vocês, para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Eu ia lançar hoje o dos professores, mas, sinceramente, não deu tempo. Quando lancei o primeiro, Aprendendo Inteligência, já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Eu falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram. Tem cara que fala, desculpa, isso não é físico, sou. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, eu dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano. Que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Às vezes, de uma forma tão precoce, que as pessoas pensam que é de nascença. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche publicou um artigo mostrando que a astrologia não é ciência, é pseudociência, ou seja, a astrologia não funciona. A Associação dos Astrólogos Franceses imediatamente processou a revista. E a revista, para se defender, fez uma coisa maravilhosa. Contratou um instituto de pesquisa, falou, então vamos ver cientificamente. Fizeram a mesma pesquisa de campo que a Sofia. Sofia, onde você está? A Sofia tinha dúvidas, você não inventou, você foi lá e fez a pesquisa. Pesquisaram milhares de pessoas em termos de inteligência, talento, vocação, caráter, profissão, etc, etc, etc. E depois tabularam em função do signo para saber no que cada signo se sobressaía. A média deu exatamente a mesma.
Ou seja, nenhum signo do zodíaco tem alguma característica especial. A média foi exatamente a mesma. Sinto muito decepcionar as pessoas que acreditam em astrologia, mas esse estudo mostrou que a astrologia realmente não funciona. Teve uma vez uma mãe indignada que chegou para mim e falou: então por que o jornal publica horóscopo? Falei: aonde, minha senhora? Na página humorística, junto com as histórias em quadrinho. Eu leio horóscopo. Eu acho divertidíssimo. Leão. Cuidado com os falsos amigos. Precisa ser de leão para tomar cuidado com os falsos amigos. Mas nessa pesquisa surgiu uma coisa estranhíssima. Apesar de estar demonstrado que os signos não influem absolutamente em nada, os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes mostraram ter um QI mais elevado do que os outros 9 signos. E tira esse sorrisinho dos seus lábios, que só os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora, por que os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes têm um nível de inteligência mais elevado que os outros 9 signos? Simples. Capricórnio, Aquário e Peixes. Dezembro, janeiro e fevereiro. Inverno, faz frio. Faz muito frio. E na França os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais assistência, mais estímulos, mais carinho, mais presença, faz com que ele se desenvolva intelectualmente mais que os outros. E uma característica tão precoce, tão absurdamente precoce, que as pessoas acham que é de nascença. Então, na realidade, quando nós nascemos folhas em branco. E podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando. Quando o certo seria que a vida fosse acrescentando. Esse que é o problema.